de plantão, a bala como é vera. Ontem teve arrego, rolou baile na favela. 7 da manhã, muito tiro de meiota. Mataram uma criança, indo pra escola. Na televisão, a verdade não importa. É negro favelado, então tava de pistola. Na televisão, a verdade não importa. É negro favelado, então tava de pistola. Uma câmera de segurança flagrou um adolescente sendo baleado a queima-roupa por policiais. Cadê o Amarildo? Ninguém vai esquecer. Vocês não solucionaram a morte do DG. Afastamento da polícia é o único resultado. Não existe justiça se assassino tá fardado. Na televisão a verdade não importa. É negro favelado, então tava de pistola. Na televisão a verdade não importa. É negro favelado, então tava de pistola. 3 dias de tortura numa sala cheia de rato. É assim que eles tratam o bandido favelado. Bandido rico e poderoso. O governo tem gastado bem mais do que arrecada em impostos. Para cobrir os rombos, ele pega emprestado e a dívida não para de subir. Se continuar assim, o Brasil pode ultrapassar a marca de 100% do PIB, indicando perigo de falência do Estado. O maior responsável pelo rombo são os gastos públicos, e a emenda que quer mudar isso está dividindo opiniões. A ideia da PEC 241 é congelar os gastos públicos, ajustando-os apenas pela inflação. Essa medida valeria pelos próximos 10 anos, prorrogáveis por mais 10. E isso também vale para áreas fundamentais, como saúde, educação e políticas sociais. Hoje, a lei exige que o governo empregue pelo menos 18% da sua receita em educação e 15% em saúde. Com a PEC, esses números serão reajustados de acordo com a variação da inflação no ano anterior, e não mais de acordo com o crescimento da arrecadação. Ou seja, se daqui a 10 anos a arrecadação tiver aumentado, a saúde e a educação podem acabar com valores menores do que a Constituição determina atualmente. E quem sofre são as escolas, as universidades e os hospitais. Para ter noção desses efeitos, é só imaginar o que aconteceria se a PEC estivesse em vigor há 10 anos. Nossos gastos seriam menores que 720 bilhões. Hoje, eles são 60% maiores do que isso. O governo que quiser investir mais do que o mínimo em saúde e educação, vai poder, mas vai ter que tirar de outra área, encontrando excessos, para não estourar o teto. Isso é bom. É como cortar champanhe para investir mais em hospitais. Mas, claro, não é tão simples. Entre as consequências mais prováveis estão outras medidas dolorosas. Com os gastos do governo congelados, funcionários públicos federais não devem receber aumento e o número de concursos deve diminuir. O impacto não será pequeno num país onde 1 em cada 5 assalariados é funcionário público. E tudo indica que o salário mínimo não vai ter aumentos reais tão cedo acima da inflação, como vinha tendo. Quem é a favor da PEC defende que ou o governo congela os gastos ou vai falir. Quem é contra entende que não faz sentido reequilibrar as finanças às custas de prejuízos para a saúde e educação. Outros países já adotaram tetos rígidos de gastos, como a Bélgica, Suécia e a Austrália, que estão com as finanças em dia. Por outro lado, Rússia e Argentina fizeram o mesmo, e nem por isso se acertaram. Se a PEC passar, resta saber em qual desses times o Brasil vai estar na próxima década. Cela separada, tratamento VIP e delação premiada. Vai ser enterrado daqui a pouco o corpo do dançarino conhecido como DG. O laudo da perícia aponta que ele levou um tiro e agora a polícia quer ouvir os 10 PMs que participaram da operação na noite em que o bailarino morreu. Eduardo Oliveira tem todos os detalhes. Fala, Du. Meu filho foi torturado com requinte de crueldade até a morte. Dona Maria de Fátima está sem dormir há quase 72 horas. Mesmo assim, não sai do lado do filho e exige justiça na investigação sobre a morte do rapaz. E eu quase que tenho certeza que ele não morreu pelo tiro. Ele morreu por espancamento. Emocionados, amigos e parentes chegaram cedo no cemitério São João Batista, em Botafogo, zona sul do Rio, para dar um último adeus ao dançarino. Entre eles, um dos companheiros de trabalho, Paulo Henrique dos Santos, conhecido como Hulk.
E eu fui o tenente do filme para mostrar a realidade que acontece nas nossas comunidades carentes aí. Pavão, Pavãozinho, Cantagalo, Complexo do Alemão. DG morava neste prédio em Copacabana, mas havia ido à favela visitar a filha de 4 anos que morava com a ex-mulher. Ele desapareceu na noite desta segunda-feira durante uma operação policial em busca do traficante Adalto do Nascimento Gonçalves, o Pitbull que comanda o tráfico na comunidade. O bandido foi preso em 2008, mas conseguiu fugir em junho do ano passado. A morte de Douglas repercutiu na imprensa internacional, que destacou a violência nas favelas que deveriam estar pacificadas a menos de 2 meses da Copa do Mundo. No laudo obtido pelo SBT, o perito da Polícia Civil relata que o corpo apresentava uma ferida compatível com a entrada de projétil de arma de fogo e também um segundo ferimento de saída do mesmo tipo de projétil. Além disso, foram encontradas várias escoriações no nariz, boca, joelho, cotovelo e punhos. O secretário de Segurança Pública, José Mariano Beltrame, disse que o laudo cadavérico não permite falar em tortura e que já estão identificados os 10 policiais da UPP que fizeram parte da operação em que o dançarino foi morto. Eu não descarto a possibilidade de que sejam policiais, absolutamente. Agora, nós não podemos condená-los, assim como não posso também dizer que eles não o fizeram, absolutamente. Nós ouvimos por telefone o perito Mauro Ricarte, que analisou o laudo. O legista também disse que ainda faltam fazer exames complementares. Antes disso, não há elementos para confirmar a denúncia de tortura feita pela mãe. E no afã de fugir, subindo o muro, esse negócio todo, pode ter se arranhado. Então você pode afastar essa hipótese. Agora, se ele foi machucado antes e correu e depois foi atingido, o exame, existe um exame de reação vital que o médico legal faz. Esse exame vai dizer se esses ferimentos foram produzidos antes ou depois dele morrer. O delegado de Ipanema, Gilberto Ribeiro, e o diretor da Divisão de Homicídios, Rivaldo Barbosa, estiveram na tarde de ontem nos fundos da creche onde o corpo de DG foi encontrado. O objetivo é tentar descobrir a dinâmica do crime que levou à morte do rapaz. Mas como o projétil que transfixou o corpo da vítima não foi localizado, a investigação pode ficar prejudicada. Você acredita que a investigação da polícia vai ser legítima? Eu quero acreditar que sim. Eu não quero que ele seja mais um Amarildo. A investigação do Grupo de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Rio mostrou como foi a participação de cada um dos envolvidos no caso e revelou que 4 policiais militares foram responsáveis diretamente por torturar Amarildo de Souza. São eles o ex-subcomandante da UPP, Tenente Luiz Felipe de Medeiros, e os soldados Anderson Maia e Douglas Roberto Vital Machado, presos há quase 20 dias, e o sargento Reinaldo Gonçalves dos Santos, que trabalhou na UPP da Rocinha até ontem. As prisões preventivas dele e de mais 2 PMs foram pedidas hoje à Justiça. De acordo com os promotores, Amarildo foi torturado com choques elétricos, afogamento e sufocado com sacos plásticos. O Amarildo pedia socorro. Tem, inclusive, uma fala que uma testemunha ressalta dizendo: não, isso não, prefiro que me matem. Enquanto o ajudante de pedreiro era torturado por 4 policiais, outros 12 ficaram do lado de fora, de vigia. 8 PMs que estavam dentro dos contêineres que servem de base à UPP foram considerados omissos, porque não fizeram nada para impedir a violência. Outros 5 policiais que decidiram colaborar com as investigações disseram que o Major Edson, então comandante da UPP, estava num dos contêineres que não tem isolamento acústico e podia ouvir tudo. O Major é o mandante, né? É o orientador de todos aqueles atos. Ele tinha o que a gente chama de domínio final do fato. Ele poderia parar aquilo a qualquer momento. Todos os 25 PMs foram denunciados por crime de tortura seguida de morte. Alguns deles vão responder também por ocultação de cadáver, formação de quadrilha e fraude processual. A investigação apontou tentativas de forjar provas e incriminar bandidos aqui da Rocinha pela morte do ajudante de pedreiro. Uma escuta telefônica autorizada pela Justiça
revelou a manobra. O Jornal Nacional teve acesso à gravação com exclusividade. Um homem que se identifica como traficante Catatal faz ameaças a um policial infiltrado no tráfico e dá a entender que matou Amarildo, que tinha o apelido de Boi. A perícia comprovou que esse homem era o soldado Marlon fazendo uma encenação. Esse sinal de cortar na cabeça, mano. Tu vai ver. Camarada, deixa eu te explicar aqui. Já botamos um ganho na tua conta. Já botamos um ganho na tua conta. O ex-comandante da UPP e o ex-subcomandante são acusados ainda de jogar óleo no chão para encobrir vestígios de sangue depois da tortura de Amarildo de Souza. A perícia chegar, por que tinha sangue no muro? Ele foi torturado até a morte, DG do Bote da Madrugada, pela PM da pacificação até a morte. Na televisão, a verdade não importa. É negro favelado, então tava de pistola. Na televisão, a verdade não importa. É negro favelado, então tava de pistola. Troca de plantão, a bala como é vera. Ontem teve arrego, rolou baile na favela. 7 da manhã, muito tiro de meiota. Mataram uma criança indo pra escola. Cadê o Amarildo? Ninguém vai esquecer. Vocês não solucionaram a morte do DG. Afastamento da polícia.